Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu trago um assunto meio diferente, que é justamente como aumentar a fé, como nós podemos exercitar a nossa fé. E tem um ditado antigo que diz, olha, um tem fé demais e outro fé de menos. Agora, se todos nós aumentarmos a nossa fé, ou seja, o nível de fé que temos, ele for aumentado, com certeza muita coisa vai mudar em nossa vida. Agora, o que eu quero compartilhar com você é justamente o título da thumbnail, como aumentar a fé. Então temos as lições bíblicas e exemplos inspiradores. A fé é o alicerce da vida cristã. Já nós conhecemos em Hebreus capítulo 11, verso 6, que nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui já começa uma coisa muito séria, vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, muitas vezes nos perguntamos, como posso fortalecer a minha fé? A Bíblia nos oferece exemplos práticos, ensinamentos para que possamos crescer espiritualmente. E a primeira coisa que nós devemos fazer é a coisa mais simples, que a maioria sabe, mas muitas vezes não pratica, que é ouvir e meditar na palavra de Deus. A fé não nasce do nada, meu querido, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vemos isso na história de Abraão, conhecido como o pai da fé. Olha que interessante, Deus prometeu a ele que faria sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, registrado em Gênesis capítulo 15, do verso 5 ao verso 6. Mesmo sem ver a promessa se cumprindo imediatamente, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, conforme está em Romanos capítulo 4, no verso 20 e 21. Ou seja, o que devemos entender com esse primeiro passo? Para aumentar a nossa fé, devemos ler a Bíblia diariamente, meditar nas suas promessas, as promessas de Deus, e crer nelas, mesmo antes de elas acontecerem em nossa vida. O segundo passo é praticar a fé mesmo em meio às dificuldades. A fé verdadeira é provada nos momentos de dificuldade. Em Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, nos ensina que as provações produzem perseverança. Olha só, um grande exemplo disso é a história de Jó. Ele perdeu sua família, seus bens, a sua saúde, mas não abandonou a sua fé. Mesmo em meio à dor, ele declarou no seu livro, em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. No final, Deus restaurou tudo que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro do que possuía antes. Isso está registrado no livro de Jó, capítulo 42 e o verso 10. Ou seja, a aplicação para a nossa vida, devemos entender que quando passamos por dificuldades, não devemos duvidar de Deus, mas confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem, conforme está em Romanos, capítulo 8 e no versículo 28. Terceiro passo, orar com persistência e confiança. A oração é um pilar essencial para o crescimento da fé, meu querido. Jesus nos ensinou isso na parábola do juiz iníquo, ou seja, do juiz que não temia Deus, e da viúva persistente. Você pode ver isso em Lucas capítulo 18, verso 1 até o 8. A viúva insistiu tanto que o juiz, mesmo sendo injusto, lhe fez justiça. Leia lá a história e você vai entender. Se um juiz iníquo ou descrente ou ímpio atendeu um pedido por insistência daquela mulher, daquela viúva, quanto mais Deus atenderá aqueles que clamam a Ele dia e noite? Com certeza Deus responderá. O grande problema é que a gente quer a resposta a tudo para ontem. Outro grande exemplo de fé em oração foi Elias. Ele orou para que não chovesse e por 3 anos e meio não houve chuva. Depois ele orou novamente e Deus enviou a chuva. Isso está registrado em Tiago capítulo 5, do verso 17 e o verso 18. Com isso nós podemos aprender que devemos orar constantemente, confiar em Deus e não desistir,
mesmo quando a resposta parece demorar. O quarto passo, ter coragem para sair do barco. E aqui eu quero usar uma passagem bíblica bastante conhecida. Muitas vezes Deus nos chama para dar passos de fé, assim como fez com Pedro ao andar sobre as águas. Jesus disse em Mateus capítulo 14, verso 29 e verso 30, Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, olha só, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Pedro começou bem, mas quando olhou para o vento e as ondas, duvidou e começou a afundar. Ou seja, devemos focar em Jesus, não nas circunstâncias ao nosso redor. Se Deus te chamou para algo, confie e siga em frente sem medo nenhum, porque Deus está com você. O quinto passo, devemos viver pela fé e não pelo que vemos. A fé não se baseia no que sentimos ou vemos, mas na confiança em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz, porque andamos por fé e não por vista. Os três jovens hebreus, Sadraque, Misaque e Abednego, demonstraram isso quando foram lançados na fornalha do fogo por se recusarem a adorar uma estátua, uma imagem que a Bíblia condena, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aqui já foi um desafio. A fé traz um desafio tremendo. Se não, fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Uau! Que fé maravilhosa! Isso está registrado em Daniel capítulo 3, verso 17 e verso 18. Eles decidiram confiar em Deus mesmo sem garantir o livramento, mesmo correndo o risco de perderem suas vidas. Como resultado, Deus os protegeu e um quarto homem apareceu na fornalha com eles, o próprio Senhor, registrado em Daniel capítulo 13, verso 25. O que significa isso na aplicação da nossa vida? Confiar em Deus independente da circunstância. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Aleluia! E a conclusão que podemos chegar, e obviamente que eu estou pincelando somente, é que a fé cresce quando exercitamos, assim como o músculo. Ou seja, quando você corre, você começa a pegar resistência no corpo. Quando você vai fazer musculação na academia, você não começa com 100 quilos em cada perna ou em cada braço, mas começa devagar, observando as instruções do treinador que está ali para te auxiliar. E aos poucos o teu corpo vai acostumando e os músculos vão crescendo, a tua resistência também vai crescendo. Assim é a fé. A fé deve ser exercitada todos os dias. E estes tópicos que eu dei para você é muito interessante. Ou seja, primeiro, ler e meditar na palavra de Deus diariamente. Segundo, não desista nos momentos difíceis, mas confie em Deus que está no controle. Terceiro, ore com fé e persistência, crendo que Deus ouve suas orações. Quarto, dê um passo de fé, mesmo quando parece impossível. E quinto, viva pela fé, confiando em Deus que está com você todos os dias. Aí eu te pergunto, é uma coisa difícil para fazer? Algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas é muito difícil. Mas existem caminhos que a maioria conhece. Eu falei alguma coisa nova para você? E aqui eu quero abrir esse parênteses para que você pense e decida o que você quer fazer. Ah, Marcelo, eu sei que tem que orar, eu sei que tem que ter. Todo mundo sabe que tem que meditar na palavra de Deus, que tem que orar, esperar no Senhor, mas ninguém, não digo ninguém, mas a maioria não quer praticar, ela quer receber a sua bênção, ela quer ter fé sem exercitar a fé. Lembra do exemplo que eu falei da academia? Eu nunca vi uma pessoa que nunca fez academia e vai chegar lá e vai ser um bodybuilder ou vai ser um levantador de peso. Sem nunca fazer, vai ter lesão, não vai acontecer, não conseguirá levantar o peso. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, é coisa simples. A maioria das pessoas sabe que precisa ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia.
A maioria das pessoas sabe que precisa se dedicar a meditar na palavra, escutar uma oração, escutar uma palavra. A ideia é essa. A dica que eu dou para você, vai no seu carro, escute uma oração, escute um hino, sempre alimente a sua mente com fé, com palavras boas, com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus. Mas a maioria das pessoas prefere escutar músicas que condenam o que a Bíblia escreve. Como assim, Marcelo? Em vez de escutar um hino, vai escutar uma música que fala sobre o quê? Sobre depressão, sobre traição e outras coisas. Mas eu paro por aqui. Mas eu quero te dizer e te encorajar a aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé. É justamente estes caminhos simples. É crer em Deus, meditar na sua palavra e orar sem cessar. A própria palavra de Deus diz. Agora cabe a você decidir o que você quer. Você vai continuar colocando a culpa nos outros, dizendo, o pastor, ora por mim, fulano, ora por mim, ou seja, passando para os outros a tua responsabilidade? Não. Todos nós devemos orar uns pelos outros, mas a tua fé é você que tem que desenvolver na palavra de Deus. Eu te encorajo nesta manhã a você decidir, porque aqui nós estamos somente meditando na palavra de Deus, é um conselho de Deus, mas é você quem decide para dar esse passo de fé. Deus te abençoe e eu quero que você decida em seguir esses passos que nós meditamos nesta manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença queremos te agradecer por esta palavra sobre como aumentar a nossa fé. Senhor, sabemos que a tua palavra nos ensina, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado por esta manhã e porque sabemos que para aumentar a nossa fé devemos meditar na tua palavra, seguir os teus passos, obedecer os teus mandamentos, orar sem cessar e esperar no teu tempo. Sabemos, Pai, que o mundo, as coisas deste mundo nos distraem do foco principal que é estar na tua presença. Dedicamos a nossa vida nas tuas mãos nesta manhã, ou seja, entregamos a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus da nossa vida e através do teu Espírito Santo nós somos mais que vencedores e vamos colocar em prática o que a tua palavra nos ensina e com certeza a nossa fé será aumentada cada vez mais que nos aproximamos de ti e meditamos nos teus ensinamentos. Te agradecemos por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.